chegou o aplicativo da Diocese de Osasco. Entre agora na Play Store ou na App Store, digite Diocese de Osasco e baixe gratuitamente no seu celular. Fique ligado nas notícias de nossa igreja, ouça a Rádio Católica de Osasco e reze diariamente com o nosso bispo diocesano. Além disso, pelo aplicativo você tem acesso rápido ao calendário diocesano, às redes sociais, conteúdos exclusivos em nosso podcast e muito mais. É a Diocese de Osasco na palma da sua mão. Olá, eu sou o Padre Daniel Vitor. Eu sou o Padre Márcio Pereira. Eu sou o Padre Denis Mendes. Olá, eu sou o Padre Diego. Eu sou o Padre Wagner. Nós também estamos na Rádio Católica de Osasco com o programa Deus no Comando. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Oração, música, partilha e muito mais. Deus no Comando. Um programa feito por você. Rádio Católica de Osasco. Semear o Evangelho e crescer na unidade. Está no comando, está no comando. O Senhor está no comando. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo. Olá, meus irmãos. Sou eu, Padre Daniel Vitor, da região Pastoral Ibiúna, aqui da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus e São Roque. É com imensa satisfação que nós estamos no 21º dia deste nosso momento de espiritualidade, 30 dias com a Virgem Maria. E quantos frutos, quantos testemunhos, quantas graças, ensinamentos, o Espírito Santo verdadeiramente agindo na vida das pessoas nesse tempo tão adverso, nesse tempo de tantas provações, nesse tempo difícil, mas chamados a renovar a chama da fé, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso e no auxílio maternal da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, vamos iniciar esse encontro pedindo que a Virgem Maria, a força de Deus, nos renove, nos fortaleça para seguir como cristãos, testemunhando a nossa fé, agindo na caridade e que o Espírito Santo verdadeiramente nos conduza. Estejamos de coração aberto para que a graça de Deus venha habitar em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse momento de oração seja para nós a semente que venha jorrar em nossos corações, trazendo os frutos da alegria, da esperança, da perseverança. Que tudo aquilo que for proclamado nesse momento, voltados para a Virgem Maria, nos faça permanecermos fiéis, confiando nas promessas do nosso Deus, fiel e jamais nos desampara. Vamos então agora juntos meditar e rezar com o nosso bispo diocesano a oração consagratória a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Vamos olhar para a nossa mãe, vamos olhar para essa beleza que é a nossa mãe. Estender a mão, você que está em casa também acompanhando, olhando para a nossa mãe, para as nossas famílias, as famílias de todo o Brasil. Peçamos a ela: ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve
e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, mais um dia com Maria Santíssima na Escola do Discipulado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mês de maio nos convida a olhar para as virtudes de nossa mãe e entendê-la como modelo de virtudes, modelo de santidade e, como define a própria Santa Igreja, como a primeira entre os discípulos de Cristo. Assim bem definiu o Concílio Vaticano II no capítulo 8 do documento sobre a Igreja, Lumen Gentium, luz dos povos, luz das nações. Maria Santíssima é o primeiro membro da Igreja e aquela que nos ensina a como servir e amar perfeitamente o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa catequese, trataremos a respeito de um tema que toca a vida de todos nós, mas que não é próprio nosso: o pecado. Muito bem. Dizemos popularmente, escutamos não raras as vezes, que errar é humano. Porém, a nossa fé nos ensina o contrário. Se somos criados por Deus e Deus é perfeito e coloca a perfeição nas suas obras, o erro não é inerente à condição humana. O próprio Senhor Jesus Cristo vem dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O Senhor nos chama à perfeição. Fomos criados para a santidade e fomos criados para a perfeição. A nossa luta nessa vida, a nossa luta constante nesta terra, é uma luta constante pela santidade, uma luta constante pelo exercício das virtudes. Temos o próprio Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, os nossos santos de devoção, que nos são modelos da santidade original, a qual o ser humano é chamado. O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, é Ele o modelo de todo ser humano. Nossa Senhora e todos os santos recebem essa condição de santidade justamente porque na sua vida lutaram pela perfeição. A Virgem Maria, criada toda santa, toda pura, os demais santos da Igreja, quando a Igreja canoniza alguém, reconhece neles as virtudes heróicas, a busca pela santidade. São pessoas que não se conformaram com este mundo. Nesse mês de maio nós vamos celebrar, por exemplo, o grande São Felipe Neri. Dizia: eu prefiro o paraíso. Todo santo é um inconformado que quer, na verdade, espalhar o amor de Cristo pelo mundo. Na criação do mundo, quando Deus, nosso Pai, cria o homem, ele é apenas um punhado de barro, um punhado de terra, até que o Senhor sopre nele a sua ruá, o seu espírito. Sem o Espírito, nós somos apenas pó, somos apenas terra. Tanto que na quarta-feira de cinzas, dia em que nós iniciamos um tempo de reflexão e de conversão dos nossos pecados,
As cinzas são impostas sobre as nossas cabeças, lembrando que nós somos pó. O pecado nos faz esquecer justamente essa nossa condição frágil. Sem Deus, sem a graça de Deus, sem o auxílio divino, nós não passamos nada mais, nada menos do que pó. Daqui a alguns dias, na solenidade de Pentecostes, nós cantaremos: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. O pecado nos faz querer ser como Deus. E esse foi o primeiro pecado, o pecado de Adão e de Eva. Decidir para a própria vida aquilo que era bom e aquilo que era mal. Ao comer do fruto da árvore, eles excluem a Deus para decidir eles próprios. Não é Deus que me fala aquilo que é bom. Não é Deus que me fala aquilo que é ruim. Mas eu mesmo que decido. É o pecado, a raiz de todos os pecados, a igreja vai chamar de filáusia, de egoísmo. Eu decido, eu penso em mim. Nós não fomos criados para o pecado, fomos criados para a santidade. No dia do nosso batismo, foi semeada dentro de nós a semente da santidade. O Espírito passa a nos habitar plenamente. Todos nós passamos a ser templo de Deus no dia do nosso batismo. Por isso, já que os nossos corpos, como vai dizer o apóstolo Paulo, são templos do Espírito Santo, que mora em nós e que nos foi dado por Deus, o Senhor derrama sobre nós a sua graça e a sua bênção, as armas necessárias para que possamos lutar contra essa semente deixada em nós pelo pecado original, chamada concupiscência. Enquanto cristãos, temos no Senhor Jesus Cristo o nosso verdadeiro modelo. Os nossos pecados podem ser divididos em veniais, mortais, contra Deus, contra o próximo, contra a sociedade. Todo pecado é uma falta grave, uma falta voluntária que ofende profundamente ao Senhor. Não fomos criados para Ele. O Senhor sempre nos chama a lutar contra o pecado. O nosso batismo perdoa todas as faltas cometidas até Ele. Agora, nós somos chamados a constantemente, depois do nosso batismo, permanecer nessa luta perpétua para que possamos, então, exercitar as virtudes às quais nós somos chamados. Todos nós temos um defeito dominante, que é a raiz de todos os nossos erros. A igreja nos chama, o Senhor nos chama a lutar a cada dia contra o pecado, a nos reconhecer necessitados da infinita misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Nós cantamos sempre o tempo da Quaresma: é grande o nosso pecado, porém maior é o coração de Deus, sempre disposto a perdoar. A misericórdia e a justiça de Deus caminham lado a lado. Se pecadores nós somos, maior do que os nossos pecados é a infinita misericórdia de Deus, que sempre nos chama a nos levantar. João Paulo II, padroeiro da nossa diocese, São João Paulo II, co-padroeiro da diocese de Osasco, dizia que santo não é um pecador que não cai, mas um pecador que cai e sempre tem a coragem de se levantar. Enquanto o Papa Francisco, parafraseando, fala: não existe santo que não tenha passado e pecador que não tenha futuro. Olhando para Nossa Senhora, concebida sem pecado original, aquela que é a portadora de todas as graças, tenhamos na nossa mãe um modelo de virtude, um modelo de santidade. Olhando para ela nesse mês de maio, que nós possamos crescer no amor, crescer na bondade, crescer na fé e crescer na esperança. Nós que a ela clamamos na Salve Rainha como Mãe de Misericórdia. Que ela interceda por nós e nos ajude a juntar tesouros aqui na terra que nos levem ao reino do céu. Acompanhemos agora o testemunho de mais uma família da região Ibiúna, lutando todos os dias para viver a santidade, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde nós somos chamados a viver como igreja doméstica. Eu sou o Wilson da Sônia. Eu sou a Sônia do Wilson. Nós somos da Pastoral Familiar da região de Ibiúna e participamos da área pastoral São Judas Tadeu com o padre Antônio Carlos. Bom, nesse momento que estamos vivendo, que é inédito para todos no Brasil e no mundo, nós temos tentado manter muito a nossa fé ativa. Então, fazendo orações diárias, todas as noites a gente reza, lê a Bíblia.
Nós estamos incentivando a nossa família a fazer o mesmo, com oração virtual com a nossa família. Nós estamos também sempre em oração com o nosso grupo do ECC, que também nos ajuda a estar sempre em contato com a religião, com a fé. E as missas, principalmente as missas do nosso Padre Antônio Carlos, que ele tem feito, tem nos ajudado muito também. Nós temos assistido essas missas todos os dias que ele celebra, porque, para falar a verdade para vocês, está muito difícil para todos nós, principalmente para nós, que minha esposa ela é da área da saúde, ela é enfermeira aqui da cidade, ela está tendo que trabalhar. Nós tivemos que deixar os nossos filhos com os nossos pais, né? Meu sogro e minha sogra, e isso tem sido uma dor muito grande, porque a gente não está podendo abraçá-los, não está podendo ficar com eles, está muito difícil. Por isso que a gente tem que estar sempre em contato com Deus, para Deus ser a nossa fortaleza nesse momento, né? Deus tem que ser a nossa fortaleza. E é assim que a gente está tentando vencer esse período, com fé, com esperança, com oração, né? Tentando incentivar que as pessoas também estejam em oração, que as pessoas também cultivem a sua fé, para que esse período passe e nós ficamos, né? Isso é o mais importante. Agradeço a oportunidade que o Padre Daniel nos convidou para fazer esse vídeo, e um beijo a todos. Fiquem em paz, fiquem em casa, se cuidem, rezem, que vai dar tudo certo. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste mês de maio celebrando os 30 dias com Maria, e me foi pedido de dizer essas palavrinhas sobre o 21º dia, a fé. A minha experiência de fé, da fé, claro, vem dos pais. Fé é uma palavrinha tão pequenininha que Jesus comparou à semente de mostarda. Mas os frutos são imensos, aliás, são imensuráveis. Quero dizer que existe uma outra palavrinha também pequenininha que pode anular a fé. É a palavra se, S-E, condicionante. Quando nós dizemos, por exemplo, que Deus te ajude, mas se não, já anulamos. Então, a minha mensagem, a minha experiência pessoal sobre essa palavrinha fé é exatamente a certeza de que não podemos duvidar. Se disseres a esta montanha, sai daqui e vai ao mar, ela irá. Agora, se dissermos, se não for, a gente dá outro jeito, ela nunca se moverá. Também na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, temos que ter essa certeza. Então, todas as vezes que vier a tentação de condicionar, de abrir uma outra possibilidade, vença essa tentação. Deus fez, está feito. Deus não é nem do passado e nem do futuro. O nome de Deus é Eu Sou. E o pai da fé, Abraão, acreditou no presente, na realidade que Deus nos dá, nos propõe neste momento. Então, que nós tenhamos muita fé e que nós acreditemos sem questionar. Felizes os que creem sem ter visto, felizes os que creem sem colocar nenhuma condição. Essa é a mensagem que eu deixo para este 21º dia do mês com Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas e dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos.
Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Os meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante as faces das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-me, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós, renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Irmãos, como foi importante estarmos agora juntos, rezando, alimentando a nossa fé, renovando a nossa caminhada como cristãos, no amor, na mansidão, na pureza de coração, a exemplo da Virgem Maria, modelo para nós de igreja e de discípula de Cristo Jesus. Obrigado a você que está acompanhando conosco hoje os seus pedidos de oração, tendo a certeza que apresentamos no colo da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Muito obrigado por participar conosco. Amanhã estaremos juntos. E a minha dica é que você então acesse o site oraissemcessar.com. A Diocese de Osasco disponibiliza para que você possa cada dia mais ter esse momento de intimidade com o Senhor, buscando através da oração o fortalecimento espiritual, tão importante nestes tempos que estamos passando. Então acesse oraissemcessar.com e acompanha todos os momentos para que no seu dia a dia reze, ore sem cessar, clamando a graça de Deus para que logo superemos então esta pandemia. Vamos receber a bênção por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela proteção da Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, desça sobre cada um de vós e permaneça em vossos lares, em vossos corações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por assistir e divulgue, compartilhe 30 dias com a Virgem Maria. Até mais, fiquem com Deus. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo.